Graça e paz, família! Estamos aí para mais um vídeo no canal Peregrino. Desejo que você tenha uma ótima terça-feira, uma ótima semana, uma vida abençoada, onde você tem depositado a sua esperança. Permita-me comparar a sua vida, a minha vida, a nossa vida com um barco. A nossa vida é um barco que navega no oceano, que é o mundo, que é o tempo. Tem vezes que a gente passa por tempestades, ou seja, por dificuldades tamanhas que nos tira da rota. Dificuldade que nos desvia do caminho. Sabe, quando você tem que fazer algo para poder resolver o problema e esse algo piora ainda mais o problema? É sobre isso que eu quero falar. Eu estava vendo que antigamente, aproximadamente 2000 anos atrás, ou pouco menos do que isso, 1500, 1700, na época em que a Bíblia foi escrita, pelo menos o Novo Testamento, sobre as embarcações. Quando um navio cargueiro, um navio grande estava chegando no porto, só que havia tempestades naquele momento, o navio não podia se aproximar, porque as tempestades jogavam o barco para um lado ou para o outro, o navio para um lado ou para o outro. E quando nesse jogar para um lado e para o outro, batia nas pedras, batia nas partes que eram sólidas. E se acontecesse isso, quebrava o navio e ele afundava. Então, já que ele não podia se aproximar, o que ele fazia? Ele pegava a sua âncora, colocava em barcos menores, botes, como a gente chamaria hoje em dia, e um homem pilotando esse barco menor, ou dirigindo esse barco menor, ou conduzindo esse barco menor, conseguia passar até o porto, porque ele é menor, então não correria o risco de bater muito vento, ocupa menos espaço, conseguia chegar até o porto. Chegava até o porto com essa âncora, e colocava a âncora lá no porto, segura. Então um barco grande, um navio grande, ele ficava distante do porto, só que a âncora estava lá dentro. Batia a tempestade que fosse, não ia tirar ele do lugar. Por que está falando sobre isso, Henrique? Eu estou falando sobre isso porque essa âncora lá naquele lugar é comparada à nossa esperança no céu. O autor ao Hebreus vai falar que Jesus é a nossa esperança. Jesus, ele adentrou aos céus e lá permaneceu. A nossa esperança de que um dia ele vai vir buscar a gente está lá. Aleluia. Pode acontecer o que acontecer, podemos passar por dificuldade que for. Se a nossa esperança estiver lá, nada pode nos tirar do lugar. Nada pode impedir a gente de chegar lá, ou seja, a nossa chegada lá está garantida. Aleluia. Eu vou ler contigo o texto ao Hebreus, que fala sobre essa esperança. Hebreus capítulo 6. Abra comigo a sua Bíblia. Vamos ler Bíblia. Eu amo Bíblia, eu amo palavra. E eu recomendo você a se aproximar da palavra e passar a amar também. Hebreus capítulo 6, versículo 17 em diante. Está escrito assim, ó: por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se referindo à promessa, a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. A palavra de Deus por si só, ela já se cumpre. Nada do que Deus disse vai deixar de acontecer. Se ele prometeu, vai se cumprir. Então ele interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, ou seja, tranquilidade, calma, esperança, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão à esperança proposta, a fim de pegar a esperança proposta, a qual temos por âncora, olha só, a qual temos por âncora, segura e firme
e que penetra além do véu. Deixa eu ver os passarinhos que estão demais. Voltando. Então, o texto vai comparar nossa esperança com âncora. Olha só, a qual temos por âncora da nossa alma, segura e firme, que adentrou além do véu. Quando fala adentrou além do véu, que foi ao céu, na presença de Deus. E essa âncora é Jesus. Continua. Onde Jesus, como precursor é o piloto daquele barquinho. Aquele barquinho que entra no porto e coloca a âncora. Jesus era aquele que entrou no céu e colocou a âncora no céu. É essa promessa de que um dia ele vai vir buscar a gente. Olha onde ele deixa essa promessa claro. Abra a Bíblia comigo em João. João capítulo 14, versículo 1. Ele vai falar assim: não se turbe o vosso coração. Crê em Deus, crê também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já teria dito. Vou preparar lugar. E quando preparar lugar, voltarei para levar vocês, para que onde eu esteja, vocês estejais também. Ou seja, vou vir buscar vocês para morar nesse lugar que eu vou preparar. Essa é a promessa. Essa é a esperança que nós temos. Tem mais. Essa esperança não está limitada a um grupo de pessoas. Essa esperança está aberta a toda a humanidade. A vontade de Deus é que toda a humanidade seja salva. Todo ser humano seja salvo. O próprio Jesus, em Mateus, capítulo 11, versículo do 28 ao 30. Leia comigo. Está escrito assim, ó. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração. E encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É um convite que Jesus faz. Venha a mim. Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vou aliviar vocês. Tome sobre vocês o meu jugo, o meu ensinamento, os meus mandamentos. É leve. O meu fardo que é suave, ou seja, o meu fardo que é leve, o meu jugo que é suave. Aprendam de mim, eu vou ensinar vocês. Eu sou manso, eu sou humilde de coração. Eu tenho paciência para ensinar. Eu sei ensinar. Jesus dizendo. E vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. Aleluia. Aí está a minha esperança. Aí está a nossa esperança. Por mais que a vida esteja um caos, por mais que nós passamos por dificuldades imensas, parecida com tempestades, jogando o barco para um lado e para o outro, vai parecer que vai virar, só que não vira. Só que não vira. Vai parecer que vai nos tirar do caminho, parece que vai nos corromper, parece que vai fazer a gente cair. Nós não vamos cair. Nós não vamos sair do caminho. É só permanecer firme nessa esperança. Só permanecer com fé nessa esperança. A âncora já está posta lá naquela morada eterna, lá na presença de Deus. A presença que nós ansiamos estar um dia. Glória a Deus por isso. Aleluia por isso. Essa é a nossa esperança. Agora, se veja como esse barco. Se veja como esse barco. Coloque a sua esperança no precursor. O precursor, o piloto daquele barquinho. Coloca a sua esperança, coloca a sua âncora lá. O precursor que é Jesus leva a sua esperança até a presença de Deus. E lá há uma promessa. Você um dia vai estar com ele lá. Creia nisso, que a sua esperança nunca morra. O mundo diz assim, a esperança é a última que morre. Nós dizemos assim, a esperança nunca morre. Glória a Deus por isso mais uma vez. Jesus, aquele que se deu por nós, ele ressuscitou e nos garantiu um lugar. Fica com Deus, fica com essa palavra no seu coração. Continua firme nessa esperança. Nosso Deus não mente. Nosso Deus não mente. Aleluia. Até o próximo vídeo.